Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos assistir nessa sexta-feira, que o Deus vivo abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero convidar você a se preparar para daqui a pouco unir a sua fé à nossa para juntos clamarmos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, em nome do Senhor Jesus, em seu favor, em favor da sua casa e de toda a sua família. Eu já tenho aqui preparado o meu copo com água, prepare o seu também para esse momento todo especial. Prepare também uma peça de roupa, uma fotografia, ou então escreva o nome dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, de uma pessoa que você conhece, que você sabe que está carecida de oração. E nessa sexta-feira eu quero orar daqui a pouco, em especial por você e pelo seu familiar, que você diz assim: olha, Pastor Abel, eu tenho um familiar que se encontra em uma situação difícil, principalmente quando vai chegando assim o final de semana, ele enfia o pé na jaca, como diziam os antigos, né? E ele não mede consequências. Bebe o final de semana inteiro, às vezes sai com carro, ou às vezes sai com a moto, já sofreu acidentes, né? E assim se encontra em uma situação muito difícil. E eu quero orar pela vida desse meu familiar junto com o Senhor nessa sexta-feira. Nós vamos orar juntos. Você que diz assim: Pastor Abel, tem um familiar que é uma pessoa trabalhadora, mas todo o dinheiro que ele pega, ele gasta com os vícios. Infelizmente, trabalha muito, mas não consegue construir absolutamente nada, porque o que entra por uma mão sai pela outra. Você que diz assim: Pastor Abel, tem um familiar, eu quero colocar o nome dele para o momento da oração, porque eu sou uma pessoa da fé. Porque se eu fosse me deixar levar pela visão natural, eu diria assim: fulano não tem jeito. Porque é isso que muitas pessoas dizem, pastor. Quando a gente fala, conversa sobre ele, né, sobre esse meu familiar, quem diga assim: fulano é um caso perdido. Esse daí a gente já está até preparado para quando a má notícia chegar. Mas eu não vejo dessa forma, pastor. Tenho uma visão diferente. Eu creio que o impossível para os homens é possível para Deus. Eu creio que Deus ele pode transformar a vida desse meu familiar. Muitos já até desistiram desse meu familiar, mas eu não desistir dele. Eu não desisto de orar pela vida dele, por mais que volta e meia alguém diga alguma palavra de derrota, tente até me desanimar em relação a esse meu familiar, mas não vão conseguir, porque a minha visão é que esse meu familiar será impactado pelo poder de Deus, transformado pelo poder de Deus, porque a gente vê tantos relatos, tanto na Bíblia como nos dias de hoje, de pessoas que foram transformadas por meio da fé no Senhor Jesus. E eu creio que isso também vai acontecer com esse meu familiar. De repente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse seu familiar se encontra encarcerado. De repente, esse seu familiar se encontra foragido. De repente, esse seu familiar passou a madrugada na rua e até agora ainda não chegou. De repente, esse seu familiar até briga com você, xinga você. De repente, esse seu familiar já foi até para cima para lhe agredir. Vai saber se não é seu filho, se não é sua filha. Vai saber se não é seu marido, sua esposa. Vai saber se não é o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão, a sua irmã, que infelizmente está de cabeça virada. Nós vamos orar em favor da vida dessas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e que Deus chama aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. E hoje nós queremos orar em favor dessas pessoas em caráter especial, tá certo? Agora, eu quero que você preste muita atenção
nesse vídeo porque hoje é sexta-feira e daremos a última volta na fé de Josué. Presta atenção no vídeo, eu já volto. Nós somos as estrelas do céu de Abraão. Somos os grãos incontáveis da areia da praia. Nós somos a descendência escolhida para cumprir a promessa de Deus com Israel. Vamos dominar a terra que nos foi prometida. Começando hoje, por Jericó. Não deem o grito de guerra. Não levantem a voz até que eu lhes ordene. Então, vocês gritarão. Veja! A muralha! A qualidade do vencedor é nunca desistir e acreditar naquilo que ninguém acredita. E essa era a visão de Josué. Não à toa ele perseverou, ele insistiu, ele persistiu em dar as voltas em torno das muralhas em obediência à voz de Deus. O que representa hoje essas muralhas? Coloca para mim tela cheia, por gentileza. O que representa hoje essas muralhas? Essas muralhas hoje elas são representadas através dos problemas, através dessa situação que tem te assolado, que tem te afligido, através dessa situação que tem tirado a sua paz, o seu sossego, essa situação de repente que por causa da mesma você não dorme direito, de repente passa a noite em claro, vem sofrendo com insônia, né? Vem perdendo peso bruscamente porque você não tem tido apetite, de repente a sua pressão só anda alterada por causa desse problema, por causa dessa situação. Isso hoje representa a muralha. A muralha nos dias de hoje é essa situação que você está enfrentando no seu casamento, é essa situação que você está enfrentando na sua saúde, é essa situação que você está enfrentando na sua vida financeira, é essa situação que você está enfrentando na sua vida espiritual, é essa situação que tanto tem lhe afligido. E hoje nós estaremos dando a última volta na fé de Josué, determinando que essa muralha caia da sua vida. Eu quero que você esteja conosco daqui a pouco às 15 horas, como também às 19 horas. O nosso endereço, Rua Ernesto Dantas, número 170, bem no centro, no coração de Vitória da Conquista, também conhecida como a Rua do Antigo Cine Madrigal, tá certo? Eu quero compartilhar com você do que diz aqui o texto sagrado em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus, ele não deixa nada pela metade. Uma das maiores provas disso é o universo. Você vê que Deus, ele só descansou depois que a obra já estava 100% concluída. Sendo assim, a obra que o Senhor começou na sua vida, a obra que o Senhor começou na sua casa, ele vai concluir, porque ele é Deus. Deus, ele não desiste, sabe? Deus não desistiu nem do ser humano, mesmo o ser humano muitas vezes se rebelando contra Deus, agindo contrário a Deus. Deus sempre criou meios e formas de dar ao ser humano esperança, de dar ao ser humano uma nova chance, uma nova oportunidade. Foi assim nos dias de Noé. Foi assim também através da pessoa do Senhor Jesus. Mas agora,
o Senhor está lhe dando essa chance. Você que me assiste agora e se encontra com a sua vida ao avesso, o Senhor, Ele quer iniciar a obra maravilhosa dele na sua vida. Você que de repente recebeu essa programação e você não sabe nem como essa programação chegou até você. Você que tem pensado em dar cabo da própria vida, você que de repente já tentou o suicídio 1, 2, 3 vezes, você que tem sido perturbado, atormentado, não desista de você. Eu vou te pedir isso. Eu vou te pedir em nome de Jesus. Não desista de você. De repente você estava pensando em desistir de si. Não desista de você. Porque o Deus vivo, Ele não desistiu de você. Então não desista de si. Se dê uma chance. Se tornando para Deus. Se voltando para Deus. Mas você poderia perguntar, pastor Abel, como que eu posso fazer para me tornar para Deus? Aí aonde você está, você pode, se você puder, dobrar os seus joelhos. Se você não puder dobrar os joelhos, você levanta as suas mãos. Se você não puder levantar as suas mãos, se nem braços você tiver, você fecha os olhos e eleva o seu pensamento a Deus. E se você não conseguir nem fechar os olhos, mentalmente mesmo, você vai falar com Deus, vai dizer a Ele, Senhor, eu reconheço o miserável pecador que eu tenho sido. Meu Deus, eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, e eu me arrependo dos meus pecados. E na pessoa de Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha alma ao Senhor. Eu não sei se o Senhor vai querer, porque a minha vida está destruída, está só os cacos, está em frangalhos. Mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Então, eu quero entregar todos os cacos da minha vida. Está em pedaços? Então, eu quero entregar todos os pedaços da minha vida. Meu Deus, muda a minha vida e muda a minha história. A partir de hoje, que o Senhor reine sobre a minha vida. Seja o meu único Senhor e o meu único Salvador. É o que eu quero, Senhor Jesus. E você se rende a Ele, de fato e de verdade. Depois disso, você vai procurar uma igreja para você passar a congregar e ter ali um acompanhamento de um pastor, de um obreiro, de alguém que já tenha mais experiência, maturidade espiritual para ir te orientando e te acompanhando. E eu tenho certeza que a obra gloriosa do Senhor Jesus será feita na sua vida e será completa. Em nome para a glória do Senhor. Amém? Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta hora eu uno a minha fé a este pai, a esta mãe, a este marido, a esta esposa. Eu uno a minha fé a esse filho, a essa filha, a esse irmão, a essa irmã. Eu uno a minha fé, Senhor, a cada uma dessas pessoas, vô, vó, tio, tia, primo, prima, sobrinho, sobrinha, nora, genro, sogro, sogra. Meu Deus, eu uno a minha fé a esse amigo, a essa amiga, a esse irmão. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, vá de encontro aos que sofrem, aos que gemem, aos que padecem, aos desenganados, aos desacreditados, aqueles, meu Pai, que muitos já rejeitaram, já desprezaram, aqueles para os quais já disseram que para eles somente a morte. Meu Deus, não é a morte que vai dar jeito, não, Senhor, é a vida, e a vida é o Senhor Jesus. Então eu te peço nesta hora, vá de encontro a esta pessoa representada através da peça de roupa, da fotografia, através desses nomes. Senhor Jesus, vá de encontro a essa pessoa que tem pensado em dar cabo da própria vida e que de repente já tentou até o suicídio. Essa pessoa que tem sido perturbada, atormentada por forças espirituais do mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda a essa força espiritual do mal, arranca todos os demônios que vêm agindo na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, trava eles, quebra as forças deles, em o nome do Senhor Jesus.
que essa sombra de morte que vem agindo contra essa casa, contra essa pessoa, seja ela dissipada pela tua luz nesta hora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa criatura, transforma ela, Senhor, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor é perfeito para concluí-la. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, age sobre a vida de cada pessoa que ora junto conosco agora, dando vida, dando saúde, quebrando as cadeias, resplandecendo a tua luz, abrindo o entendimento, tirando, meu Deus, as escamas dos olhos dessa pessoa, essa cegueira espiritual, quebrando essa praga, essa maldição, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra, abençoa esta água com vida, poder, unção, virtude. Quem dela beber, seja agraciado pelo teu Santo Espírito. Com fé, beba da água agora. Em nome do Senhor Jesus, está abençoada a sua sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoada a sua casa, a sua família, seja transformada pelo poder de Deus. E você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida mais e mais.